Este é o templo mais antigo já descoberto em todo o planeta. Arqueólogos na Turquia acabaram de realizar um sonho antigo. Abriram uma câmara selada sob Göbekli Tepe, um dos complexos de templos mais antigos do mundo. Durante milhares de anos, esta sala misteriosa permaneceu oculta, intocada e perfeitamente preservada, guardando segredos inimagináveis. No momento em que a câmara foi finalmente aberta, todos ficaram boquiabertos, não apenas com o que havia dentro, mas também com o que isso poderia significar para a nossa compreensão da história da humanidade. Agora, o mundo inteiro está observando. Turquia em choque. A Câmara Secreta. Göbekli Tepe fascina o mundo há décadas. Situado no topo de uma colina no sudeste da Turquia, este extenso complexo de templos data de cerca de 9.600 a.C., muito antes da roda, da escrita e das cidades como as conhecemos. Durante anos, arqueólogos estudaram meticulosamente seus enormes pilares de pedra, entalhes intrincados e layout misterioso, sempre se perguntando que outros segredos poderiam estar enterrados sob a superfície. Então, algo extraordinário aconteceu. Durante escavações de rotina, a equipe notou anomalias incomuns no solo, depressões sutis e alinhamentos que sugeriam uma estrutura oculta. A princípio, pensaram que poderia ser outro pátio ou área de armazenamento, mas quanto mais investigavam, mais claro se tornava que se tratava de algo completamente diferente. A câmara permanecera selada por milhares de anos, intocada por saqueadores ou pelas intempéries. Era como uma cápsula do tempo, enterrada sob um dos templos mais antigos da humanidade. Ninguém sabia o que havia lá dentro, e essa incerteza criava uma tensão que pairava sobre a escavação como uma nuvem de tempestade. Imagine estar entre as poucas pessoas no mundo que poderiam entrar e ver o que nossos ancestrais deixaram para trás há 10.000 anos. Para os arqueólogos, foi a realização de um sonho, e para o resto do mundo, um mistério à espera de ser desvendado. Abrir a câmara não foi fácil. A estrutura estava enterrada sob metros de solo compactado, cuidadosamente depositado ao longo de milênios. A equipe teve que se mover lentamente, usando equipamentos especializados para evitar danos às paredes, ao teto ou a quaisquer artefatos delicados que pudessem estar lá dentro. Houve momentos em que o solo se moveu inesperadamente, levantando nuvens de poeira e tornando a operação angustiante. Todos no local sabiam o que estava em jogo. Um passo em falso poderia destruir provas que sobreviveram por 10.000 anos. A atmosfera era tensa, mas eletrizante. O tipo de tensão que só surge quando a própria história está prestes a se revelar. Antes de acessar a câmara, os arqueólogos debateram como lidar com a descoberta. Deveriam abri-la imediatamente ao público, arriscando possíveis danos, ou documentar tudo meticulosamente e divulgar as informações gradualmente. Optaram pela cautela, catalogando cuidadosamente cada ferramenta, cada medida e cada ângulo. Cientistas de todo o mundo foram trazidos para testemunhar a abertura, levando câmeras, drones e scanners. A notícia da descoberta foi vazando aos poucos no início, aumentando a expectativa, até que finalmente o mundo prendeu a respiração, aguardando a grande revelação. A comunidade local em Şanlıurfa estava igualmente fascinada. Göbekli Tepe sempre foi motivo de orgulho para a Turquia, mas agora era o centro das atenções internacionais. Multidões se reuniram perto do local, jornalistas montaram barracas. Essa incrível façanha arquitetônica não é o aspecto mais revolucionário deste lugar. E as redes sociais fervilhavam de especulações. Mesmo antes da câmara ser oficialmente aberta, já se espalhavam teorias. Poderia ela conter vestígios de uma civilização desconhecida? Artefatos escondidos? Uma mensagem secreta dos construtores do templo? A comoção era compreensível. Descobertas como essa não acontecem todos os dias, e quando acontecem,
despertam a imaginação de todos, desde arqueólogos a entusiastas da história. Quando finalmente se teve acesso à câmara, os primeiros vislumbres causaram arrepios em todos os presentes. Não era apenas a idade ou o tamanho da estrutura, mas a sensação de que aquele espaço havia sido deliberadamente escondido, cuidadosamente preservado por milênios. Cada pedra, cada canto, cada sombra parecia intencional. Era como entrar em outro mundo, um mundo congelado no tempo, à espera que os humanos modernos finalmente o notassem. Até mesmo arqueólogos experientes, acostumados a tumbas e ruínas antigas, ficaram impressionados com a estranheza e a importância do que viam. A descoberta foi considerada um divisor de águas, pois Göbekli Tepe já havia reescrito o que sabíamos sobre a história da humanidade. Antes da descoberta deste sítio arqueológico, os estudiosos acreditavam que as estruturas religiosas organizadas só foram construídas após o surgimento da agricultura e dos assentamentos permanentes. Göbekli Tepe sugeriu o oposto, que estruturas espirituais ou cerimoniais complexas vieram primeiro, influenciando os humanos a desenvolver a agricultura e a organização social. A Câmara Selada adicionou uma nova camada a esse mistério, sugerindo que poderiam ter existido rituais, conhecimento ou artefatos considerados sagrados ou poderosos demais para serem deixados expostos. A empolgação deu lugar a uma análise minuciosa, à medida que os arqueólogos documentavam cada aspecto da Câmara antes de tocar em qualquer coisa em seu interior. Varreduras a laser mapearam as paredes, câmeras 3D capturaram os ângulos do teto e amostras de poeira foram coletadas para entender como a câmara havia sobrevivido intacta. Mesmo nessas primeiras horas, padrões começaram a surgir, sugerindo entalhes simbólicos ou desenhos estruturais que poderiam conter significados. Cada detalhe era uma pista em potencial sobre a mente das pessoas que construíram este incrível templo há mais de 10.000 anos. Assim que a poeira baixou e as imagens da câmara foram compartilhadas com o mundo, a reação foi imediata. Historiadores, arqueólogos e entusiastas amadores ficaram impressionados. Para a Turquia, era motivo de orgulho nacional, prova de uma herança que antecedia a história registrada em milhares de anos. Globalmente reacendeu questões sobre as origens da civilização. Quem eram essas pessoas? Como construíram tais estruturas sem ferramentas de metal ou uma linguagem escrita? E mais importante, por que selar uma câmara e deixá-la intocada por tanto tempo? À medida que os arqueólogos se preparavam para explorar a câmara completamente, ficou claro que o que havia lá dentro não era apenas um cômodo antigo. Era uma porta de entrada para as mentes, crenças e, possivelmente, os segredos de alguns dos primeiros humanos na Terra, os segredos da câmara. No momento em que a câmara foi finalmente aberta, todos no local perceberam que estavam diante de algo extraordinário. Não se tratava apenas de uma sala escondida sob um dos complexos de templos mais antigos do mundo. Era um recanto histórico perfeitamente preservado, intocado por milhares de anos. A primeira coisa que os arqueólogos notaram foi sua imensidão. Embora muitos esperassem um pequeno espaço de armazenamento ou uma cripta insignificante, a câmara se estendia muito além do previsto. Suas paredes eram cuidadosamente esculpidas, dispostas com precisão e revestidas de maneiras que sugeriam um projeto deliberado e significativo. Cada canto, cada sombra, cada pedra parecia sussurrar uma história sobre as pessoas que a construíram, suas crenças e os rituais que praticavam em um mundo que mal podemos imaginar. As paredes estavam cobertas de entalhes, e o nível de detalhe impressionou a equipe. Animais dominavam as imagens. Serpentes se entrelaçavam nas pedras, raposas agachadas em cantos escondidos. Javalis e pássaros surgiam em sequências que sugeriam uma narrativa. Gravuras. Então, esta é uma raposa, há abutres aqui, há um urso,
a javalis. Formas e padrões geométricos percorriam as bordas, sugerindo um propósito simbólico ou ritualístico. Os arqueólogos debateram seu significado. Seriam essas gravuras mapas, cartas estelares ou histórias sagradas transmitidas de geração em geração? Algumas imagens pareciam sobrepostas, sugerindo uso repetido ao longo do tempo, como se cada nova geração de construtores acrescentasse sua marca sem apagar o que havia antes. Essa interação entre continuidade e mudança indicava uma sociedade ao mesmo tempo tradicional e adaptativa, profundamente conectada às suas crenças e ao meio ambiente. Os artefatos estavam dispostos de maneiras claramente intencionais. Ferramentas de pedra polida, tigelas e estatuetas não foram dispostas aleatoriamente, mas sim em padrões que sugerem uso cerimonial. Algumas estatuetas representavam humanos com feições exageradas. Outras retratavam animais que podem ter tido significado simbólico. Cada objeto parecia ter sido escolhido com esmero, tanto pelo material quanto pelo significado. Os pesquisadores observaram que o nível de habilidade artesanal excedia o que se poderia esperar de uma sociedade de caçadores-coletores, o que desafia as suposições sobre a sofisticação técnica e cultural dos primeiros humanos. Não se tratavam apenas de ferramentas ou decorações. Eram objetos que carregavam significado, propósito e talvez até mesmo conhecimento codificado. Entre as descobertas mais impressionantes estavam pequenos pilares de pedra semelhantes aos enormes monólitos em forma de T do lado de fora da câmara. Esses pilares em miniatura eram decorados com relevos intrincados, alguns dos quais reproduziam padrões encontrados em outros locais de Göbekli Tepe. Os arqueólogos sugeriram que essas miniaturas poderiam ter sido usadas em rituais de ensino, como representações simbólicas do sítio arqueológico maior, ou como objetos cerimoniais para iniciações privadas. Seja qual for o seu propósito, o detalhe e a intencionalidade por trás delas indicam uma profunda compreensão de arquitetura, simbolismo e organização social, habilidades frequentemente consideradas além das capacidades dos caçadores-coletores pré-históricos. A câmara também continha nichos esculpidos e depressões nas paredes. Muitas pareciam ter sido projetadas para guardar objetos que agora estavam desaparecidos, levando os cientistas a especular que poderiam ter contido materiais perecíveis, como oferendas, itens sagrados ou ferramentas rituais. Esses nichos não foram colocados aleatoriamente. Sua disposição sugeria alinhamento com certos eventos celestes, ciclos sazonais ou rotinas cerimoniais. Cada reentrância, cada prateleira esculpida indicava planejamento e propósito. Mesmo antes de catalogar completamente a câmara, os arqueólogos pressentiam que estavam em um espaço sagrado. Esta é uma das escavações mais desafiadoras de sua carreira. Parte da estrutura original do cômodo pode estar escondida sob as ruínas. Um local destinado a preservar conhecimento, rituais e talvez ensinamentos secretos. Análises de poeira e resíduos revelaram vestígios de pigmentos tanto nas paredes quanto nos artefatos, sugerindo que a câmara já foi ricamente decorada. Pigmentos vermelhos, ocres e pretos sugeriam significados simbólicos ou uso ritualístico. Alguns pesquisadores propuseram que o espaço poderia ter sido usado para cerimônias de iniciação, rituais sazonais ou observação astronômica. A combinação de esculturas, pigmentos e artefatos cuidadosamente dispostos indicava uma sociedade que refletia profundamente sobre simbolismo, cerimônia e talvez até mesmo narrativas morais ou espirituais. A câmara não era apenas uma sala. Era um palco para uma experiência humana complexa e sofisticada. Tecnologias avançadas de escaneamento e imagem acrescentaram outra camada de compreensão. As digitalizações em 3D revelaram que certas esculturas e artefatos se alinhavam com a luz natural que entrava na câmara durante os solstícios e equinócios. Em épocas específicas do ano,
A luz solar iluminava esculturas particulares, enfatizando padrões ou destacando objetos colocados em nichos. Isso sugere que os construtores possuíam um conhecimento sofisticado de astronomia e da passagem do tempo, integrando fenômenos celestes em sua arquitetura sagrada. Para os caçadores-coletores que viviam antes dos calendários escritos, esse conhecimento teria sido inestimável, tanto na prática quanto espiritualmente. Talvez o mais surpreendente fosse a sensação de narrativa que permeava a câmara. A combinação de entalhes, pilares e artefatos sugeria uma história, possivelmente um mito da criação, um registro dos ciclos sazonais ou um conto moral. Temas como vida, morte e renascimento surgiam repetidamente ao lado de simbolismos animais que poderiam representar lições espirituais ou sociais. Percorrer a câmara era como vivenciar uma jornada, como se os construtores tivessem planejado que os iniciados ou participantes percorressem uma sequência de insights, cerimônias ou ensinamentos. Cada objeto, cada escultura, cada sombra parecia estar deliberadamente posicionada para criar significado e evocar reflexão. A preservação da câmara foi notável. Ao contrário de muitos sítios arqueológicos onde os objetos estão dispersos ou erodidos, tudo ali havia sobrevivido intacto. Foi uma oportunidade rara de estudar não apenas os artefatos, mas também as intenções, crenças e capacidades cognitivas das pessoas que os criaram. O fato de a câmara estar selada permitiu aos arqueólogos vislumbrar um mundo congelado no tempo, um lugar de rituais, pensamentos e cultura intocado por milênios. Não se tratava apenas de uma descoberta, mas de um diálogo que atravessava 10.000 anos, à espera de que o ouvíssemos e interpretássemos. Ficou claro que essa câmara era mais do que apenas um cômodo escondido. Foi uma janela para as mentes dos construtores de Göbekli Tepe, uma sociedade que desafia tudo o que pensávamos saber sobre a civilização humana primitiva. A complexidade de sua arquitetura, sua habilidade artística, seu conhecimento de astronomia e seu pensamento simbólico apontavam para um nível de sofisticação antes inimaginável para uma sociedade de caçadores-coletores. Cada detalhe suscitava mais perguntas. Por que selar este espaço? Quem tinha permissão para entrar? Que conhecimento ou ritual era considerado tão poderoso a ponto de precisar permanecer oculto por 10.000 anos? O conteúdo da câmara era impressionante por si só, mas para realmente apreciar seu significado, precisamos dar um passo atrás e entender quem construiu Göbekli Tepe, como era sua sociedade e como essa câmara se encaixa no contexto mais amplo da civilização antiga. A comunidade muito anterior à cratera de Tepe. Quando as pessoas ouvem pela primeira vez que caçadores-coletores construíram Göbekli Tepe, geralmente ficam surpresas. A suposição comum sempre foi que a arquitetura avançada, a construção monumental e a arte simbólica eram domínio exclusivo de sociedades agrícolas sedentárias. No entanto, eis um sítio arqueológico que data de aproximadamente 9.600 a.C., criado por pessoas que ainda não haviam inventado a agricultura como a conhecemos. Só esse fato já é impressionante. Isso nos obriga a repensar o que realmente significa primitivo. Não se tratava de andarilhos inexperientes. Eram seres humanos organizados, inventivos e profundamente reflexivos que dedicaram décadas, talvez gerações, à construção de algo que os sobreviveria por milhares de anos. Os arqueólogos reuniram pistas sobre a sociedade que construiu Göbekli Tepe, embora muito ainda permaneça um mistério. Provavelmente viviam em pequenos grupos nômades, deslocando-se conforme as estações do ano e dependendo de plantas e animais selvagens para sua subsistência. Mesmo assim, eram capazes de coordenar projetos de construção de grande escala, extraindo e moldando enormes pilares em forma de T, transportando-os por longas distâncias e organizando-os em elaborados recintos circulares. O nível de planejamento e colaboração exigido é impressionante.
especialmente considerando que eles fizeram isso sem veículos com rodas ou animais de tração. O fato de terem conseguido isso sugere estruturas sociais muito mais sofisticadas do que geralmente atribuímos aos caçadores-coletores. A arte e o simbolismo desempenharam um papel central em sua cultura. Os pilares, tanto dentro quanto fora da câmara recém-descoberta, estão cobertos por entalhes de animais, formas abstratas e padrões que parecem transmitir um significado que vai além da mera decoração. Animais importantes para a sobrevivência, como javalis, raposas e serpentes, aparecem com frequência, mas sua representação estilizada sugere um significado simbólico ou espiritual. Alguns pesquisadores propõem que esses entalhes representem mitos, histórias ancestrais ou até mesmo observações astronômicas. Seja como for, é evidente que os construtores não estavam apenas registrando a realidade, mas a interpretando, gravando mensagens e significados na pedra para que as gerações futuras pudessem compreendê-los. A própria Câmara se encaixa nesse contexto cultural mais amplo. Seu projeto cuidadoso, as esculturas simbólicas e sua localização sob o complexo principal do templo sugerem que ela desempenhava um papel especial, talvez reservado para cerimônias específicas ou para os membros mais respeitados da sociedade. Ao contrário dos recintos a céu aberto, a câmara era oculta e selada, sugerindo segredo e importância. Quem tinha permissão para entrar? Funcionava como um espaço cerimonial, um local para o ensino de conhecimento sagrado ou um repositório de artefatos simbólicos. A verdade pode ser que fosse tudo isso. Seja qual for o seu propósito, oferece um vislumbre de uma cultura que combinava praticidade, espiritualidade e coesão social, de maneiras que estamos apenas começando a compreender. A astronomia parece ter influenciado sua arquitetura e arte. Vários alinhamentos em Göbekli Tepe correspondem a eventos celestes como os solstícios, e as esculturas da câmara parecem interagir com a luz solar em épocas específicas do ano. Isso sugere que os construtores eram observadores atentos do céu, usando-o para guiar cerimônias, acompanhar as estações do ano ou codificar conhecimento cosmológico. Para uma sociedade sem linguagem escrita, essa integração de arte, arquitetura e observação da natureza é surpreendente. Ela demonstra um nível de abstração e planejamento que desafia nossas suposições sobre a inteligência humana primitiva. Outro aspecto fascinante de Göbekli Tepe é sua importância social. A construção de um sítio tão complexo exigiu cooperação em uma escala que implica liderança, divisão de trabalho e valores culturais ou religiosos compartilhados. Também sugere a existência de redes comerciais, pois alguns materiais usados na construção, como certos tipos de pedra, podem ter vindo de áreas distantes. Em outras palavras, esse povo não vivia isolado. Eles estavam conectados, comunicando-se e trocando recursos de maneiras que tornaram possível a arquitetura monumental. Isso torna a descoberta da câmara ainda mais empolgante, pois ela pode conter evidências de rituais, hierarquias ou práticas comunitárias que lançam mais luz sobre sua sociedade. A religião ou a espiritualidade parecem ser inseparáveis da vida cotidiana em Göbekli Tepe. Os motivos repetitivos, as esculturas de animais e a disposição cerimonial dos artefatos sugerem uma cultura profundamente ligada ao sagrado. Alguns estudiosos argumentam que a construção do sítio arqueológico pode ter sido, em si, uma forma de culto, um ato coletivo que reforçava os laços sociais e transmitia reverência por forças além do controle humano. A câmara selada pode ter sido o ápice dessa paisagem espiritual, um espaço privado e sagrado onde os rituais ou ensinamentos mais importantes aconteciam. Se assim for, representa uma das primeiras expressões conhecidas de religião simbólica organizada. Muito antes de existirem registros escritos, a engenhosidade dos construtores também se estendia à engenharia. Mover pilares de pedra de várias toneladas
esculpi-los com desenhos intrincados e organizá-los em recintos circulares estáveis, sem ferramentas modernas, exigiu uma habilidade extraordinária. As marcas nas pedras indicam um planejamento cuidadoso e talvez até mesmo um conhecimento proto-arquitetônico. A própria câmara é uma prova de que esses primeiros humanos conseguiam projetar espaços que eram tanto funcionais quanto simbolicamente poderosos. É fácil subestimar a sofisticação das sociedades dessa época, mas Göbekli Tepe e sua câmara oculta tornam impossível ignorar sua inteligência, criatividade e visão. Estudar Göbekli Tepe, e especialmente a câmara recentemente descoberta, nos obriga a reavaliar a cronologia da civilização humana. Esse povo era capaz de arquitetura monumental, pensamento simbólico e complexidade cerimonial milhares de anos antes do surgimento da agricultura e das cidades. A Câmara Oculta não é apenas uma curiosidade arqueológica, mas uma janela direta para uma sociedade que desafia tudo o que pensávamos saber sobre a história da humanidade. Cada escultura, artefato e escolha arquitetônica conta uma história sobre engenhosidade, cultura e a vontade de criar algo significativo. Algo que perduraria muito depois que os próprios construtores tivessem desaparecido. Deixar como está ou desenterrar a história. À medida que a notícia da câmara selada sob Göbekli Tepe se espalhava, a reação foi imediata e intensa. Na Turquia, os arqueólogos foram aclamados como heróis, e a descoberta tornou-se notícia nacional da noite para o dia. As comunidades locais acorreram ao sítio arqueológico, ansiosas por um vislumbre, enquanto a imprensa internacional rapidamente repercutiu a história. As manchetes estampavam segredos ancestrais revelados, e a sala oculta do templo mais antigo é aberta, e as redes sociais fervilhavam de especulações. Todos queriam saber o que os humanos de 10.000 anos atrás poderiam ter deixado para trás, algo que permaneceu oculto por milênios. A comunidade arqueológica ficou igualmente entusiasmada. Esta é a descoberta arqueológica que chocou a comunidade científica. Embora suas reações tenham sido mais comedidas, muitos estudiosos expressaram espanto com a preservação e a aparente sofisticação da câmara. Durante décadas, Göbekli Tepe desafiou pressupostos antigos sobre as origens da civilização, mas essa descoberta pareceu levantar ainda mais questões. Se caçadores-coletores eram capazes de construir uma estrutura como essa e de selar deliberadamente uma câmara abaixo dela, então talvez a cronologia do desenvolvimento humano precisasse de uma revisão completa. Será que esses povos estavam experimentando sistemas religiosos primitivos, estruturas sociais complexas ou comunicação simbólica muito antes do que se acreditava? É claro que a empolgação veio acompanhada de controvérsia. Alguns estudiosos questionaram a interpretação da câmara, debatendo se ela teria sido cerimonial, funcional ou puramente simbólica. Outros especularam que algumas afirmações veiculadas na mídia eram exageradas, alimentando o sensacionalismo em vez de uma análise científica rigorosa. Ainda assim, a maioria concordou que, mesmo sem conhecer todos os detalhes, a câmara representava uma visão sem precedentes da cognição e cultura humanas primitivas. Não era apenas um cômodo, era a prova de que nossos ancestrais eram muito mais inovadores, observadores e socialmente sofisticados do que os livros de história nos levaram a crer. A reação do público foi uma mistura de admiração, curiosidade e espanto. As redes sociais se encheram de imagens da câmara, digitalizações em 3D e reconstruções artísticas. As pessoas especulavam loucamente, questionando se Göbekli Tepe teria sido construído por uma civilização perdida, por extraterrestres ou por alguma sociedade pré-histórica avançada. Embora os arqueólogos refutassem rapidamente essas teorias fantasiosas, o fascínio era compreensível.
Poucas descobertas capturam a imaginação como algo tão antigo, tão misterioso e tão belamente preservado. A Câmara lembrou às pessoas que a história não é estática. Ela está viva, à espera de nos surpreender e capaz de reescrever as histórias que contamos a nós mesmos sobre as origens da humanidade. Um dos aspectos mais notáveis da descoberta foi o seu impacto na arqueologia global. Especialistas em outros sítios arqueológicos começaram a revisar suas próprias descobertas, buscando padrões, câmaras ocultas ou evidências negligenciadas. A Câmara de Göbekli Tepe destacou a possibilidade de que sítios semelhantes ao redor do mundo pudessem conter segredos ainda não descobertos, incentivando uma onda de reexame e renovada exploração. De repente, o passado pareceu mais próximo e tangível, não apenas como artefatos em um museu, mas como evidência da criatividade, engenhosidade e curiosidade humanas que remontam a milênios. A Câmara também gerou debates sobre preservação e acessibilidade. Deveria ser aberta ao público, correndo o risco de danos ou exposição, ou deveria permanecer selada para estudos futuros? A Turquia enfrentou um delicado equilíbrio, tentando proteger o sítio arqueológico e, ao mesmo tempo, compartilhar a descoberta com o mundo. Os arqueólogos enfatizaram a necessidade de cautela. Cada artefato, cada entalhe, cada centímetro da câmara poderia conter pistas para a compreensão da cultura humana primitiva. Mesmo um pequeno erro poderia apagar informações para sempre. Nesse sentido, a câmara tornou-se um símbolo tanto de descoberta quanto de responsabilidade. Uma mensagem ancestral confiada à geração atual, pedindo-nos que a tratemos com cuidado. Além da atenção acadêmica e midiática, a descoberta teve significado cultural. Göbekli Tepe, há muito tempo, é motivo de orgulho para a Turquia, uma lembrança de que a região desempenhou um papel central na história da humanidade. A Câmara reforçou isso, mostrando que os povos que outrora habitaram essas terras eram capazes de feitos monumentais e pensamento sofisticado. Para as comunidades locais, não se tratava apenas de arqueologia. Era uma conexão viva com os ancestrais, uma lembrança tangível da criatividade e resiliência humanas que se estendia por 10.000 anos. A influência da Câmara não se limitava a acadêmicos e moradores locais. Artistas, escritores e cineastas rapidamente se inspiraram na descoberta, imaginando histórias sobre rituais antigos, conhecimento perdido e sociedades secretas escondidas sob a terra. Embora essas interpretações sejam especulativas, elas ressaltam o poder da Câmara de cativar a imaginação humana. Ela lembrou às pessoas que a história não se resume a datas e artefatos. São as histórias que reconstruímos, os mistérios que perseguimos e a sensação de admiração que nos conecta àqueles que vieram antes de nós. Talvez o impacto mais profundo de todos seja o que a descoberta nos revela sobre nós mesmos. A Câmara Selada nos força a confrontar a realidade de que a inteligência, a criatividade e a espiritualidade humanas existiram muito antes do que imaginávamos. Isso desafia a ideia de que o pensamento complexo, a expressão simbólica e o comportamento ritualístico surgiram apenas com a agricultura ou a vida urbana. Essas pessoas não estavam apenas sobrevivendo. Elas estavam pensando, criando, observando e deixando para trás espaços que refletiam sua compreensão do mundo. Em outras palavras, a Câmara não se limita ao passado. Ela é um espelho que revela do que os humanos são capazes, mesmo em um mundo que consideramos primitivo. Com todas essas revelações sobre o passado, o que essa Câmara Secreta poderia significar para o futuro e que segredos ainda aguardam para serem descobertos? Além da Câmara. A descoberta da Câmara Selada sob Göbekli Tepe não é apenas uma manchete arqueológica, é um vislumbre de um futuro repleto de possibilidades. Durante décadas, os estudiosos pensaram que compreendiam o alvorecer da civilização humana. A agricultura veio primeiro,
os assentamentos em seguida, e então os humanos construíram monumentos. Göbekli Tepe subverteu essa história, e essa câmara oculta adiciona uma camada completamente nova. Ela nos força a repensar não apenas as cronologias, mas as próprias capacidades dos primeiros humanos. Se os caçadores-coletores conseguiram construir uma câmara cerimonial oculta com entalhes, alinhamentos e artefatos simbólicos, então o potencial para outros sítios arqueológicos ainda não descobertos ao redor do mundo é enorme. A arqueologia de repente se assemelha a uma caça ao tesouro, mas guiada por inteligência, estratégia e paciência em vez de sorte. Uma das perspectivas mais empolgantes é o que a câmara pode nos ensinar sobre a cultura e a cognição dos primeiros humanos. Cada escultura, artefato e escolha arquitetônica é uma pista sobre como esses povos antigos pensavam, organizavam sua sociedade e compreendiam o mundo. Sua capacidade de integrar arte simbólica, astronomia e rituais sugere uma profundidade de inteligência que desafia nossas suposições. Pesquisas futuras poderão revelar evidências de narrativas primitivas, proto-escrita ou até mesmo hierarquias sociais que ainda não imaginamos. Com tecnologias modernas como digitalização 3D, análise por IA e testes de resíduos químicos, os arqueólogos agora dispõem de ferramentas que os construtores de Göbekli Tepe jamais poderiam ter imaginado. Ferramentas que podem finalmente desvendar o significado completo da câmara e do próprio sítio arqueológico. A câmara também abre portas para descobertas além de Göbekli Tepe. Os estudiosos estão agora reexaminando sítios arqueológicos próximos, questionando se outros monumentos antigos poderiam esconder espaços ocultos, depósitos secretos ou estruturas simbólicas. Mesmo pequenos montes, antes descartados, podem conter câmaras com artefatos intactos. Isso poderia levar a uma onda de descobertas em todo o mundo, reescrevendo nossa compreensão da abrangência de comportamentos sociais e cerimoniais complexos nas sociedades pré-históricas. O que parecia impossível há poucas décadas, os caçadores-coletores, com sua arquitetura monumental e simbólica, podem agora ser a regra e não a exceção. Há também lições sobre preservação e abordagem. A câmara selada sobreviveu por milhares de anos porque foi cuidadosamente escondida, intocada por humanos e protegida das intempéries. Isso nos ensina o valor da paciência e da cautela na arqueologia. A pressa em expor um sítio arqueológico ou divulgá-lo muito rapidamente pode destruir evidências delicadas, apagando para sempre pistas sobre a civilização antiga. O futuro da pesquisa em Göbekli Tepe e sítios semelhantes depende de um estudo cuidadoso e metódico, que combine tecnologia com intuição humana. A Câmara Secreta nos lembra que a história pode ser frágil, mas também recompensa aqueles dispostos a investir tempo e cuidado. Filosoficamente, a descoberta muda a forma como nos vemos. Ela nos lembra que a inteligência, a criatividade e o ritual nunca foram exclusivamente humanos no sentido moderno. Elas existiam em todos os seres humanos muito antes dos registros escritos. Os construtores de Göbekli Tepe não estavam apenas sobrevivendo. Göbekli Tepe se destacou para Closs. Ao continuar a escavar, deparou-se com alguns pilares verdadeiramente imensos. Eles observavam, pensavam e criavam cultura. Deixaram um registro deliberado para as gerações futuras, e agora nós estamos a lê-lo. Isso tem implicações não apenas para a arqueologia, mas também para a educação, a antropologia e até mesmo para o nosso senso de identidade humana. Somos descendentes de pessoas que valorizavam a arte, o ritual e o pensamento simbólico tanto quanto a sobrevivência. E essa perspectiva pode inspirar uma nova apreciação de como a inteligência humana evoluiu. A Câmara também suscita questões sobre o conhecimento perdido. Por que foi selado? Que práticas, ensinamentos ou rituais deveriam ser preservados e ocultados?
Isso sugere uma profunda complexidade espiritual ou cultural que pode ter desaparecido do registro arqueológico em outros lugares. Futuras escavações podem revelar mais câmaras, expondo redes ocultas de espaços sagrados, transmissão de conhecimento ou sequências cerimoniais que abrangem diversas regiões. Göbekli Tepe pode ser o primeiro capítulo de uma história muito maior sobre a civilização antiga. E esta câmara é uma pista tentadora de que há muito mais a ser descoberto. A descoberta abre portas para a colaboração interdisciplinar. Arqueólogos, antropólogos, historiadores, químicos, astrônomos e até artistas agora têm motivos para estudar Göbekli Tepe em conjunto. Cada perspectiva traz algo único. Compreender a tecnologia antiga, o significado simbólico ou a função ritual requer mais de uma perspectiva. A câmara demonstra que os humanos antigos eram multidisciplinares por natureza. Eles combinavam arte, astronomia e engenharia de maneiras que estamos apenas começando a compreender. O futuro da pesquisa pode refletir essa abordagem, combinando áreas de estudo para criar uma visão mais completa das primeiras conquistas da humanidade. A Câmara Selada é mais do que uma sala repleta de artefatos antigos. É uma porta de entrada para o passado que desafia nossa compreensão, inspira novas descobertas e nos lembra que a curiosidade e a criatividade humanas sempre foram extraordinárias. O que permanece oculto hoje pode redefinir o amanhã, e para o futuro da arqueologia, da história e do conhecimento humano, isso é simplesmente fascinante. E isso é apenas uma amostra dos segredos de Göbekli Tepe. Assine para continuar explorando os mistérios do nosso passado conosco.